Salve, rapaziada! Hoje tem, hein, segundo jogo do Sport no ano sob o comando técnico de Mariano Sosso. Qual é a expectativa? O que é provável de acontecer? Eu diria que não dá pra gente cravar o que vai acontecer e tem uma tendência clara ali, ó, isso aqui vai acontecer no jogo de hoje. Por quê? Porque assim, o Sport não fez um jogo muito consistente contra o Petrolina, que não é o adversário mais fácil do Campeonato Pernambucano, mas também está longe de ser o mais difícil, né? E o Sport sofreu em alguns momentos e Kaique França foi o destaque da partida, assim como o Romarinho. Então, Kaique França é goleiro, então naturalmente o sistema defensivo não funcionou tão bem. Só que tem um contraponto em relação a isso. Primeiro jogo de Mariano Sosso, o elenco não estava totalmente encorpado. Hoje a gente já pode ver Gustavo Coutinho jogar porque ele já foi regularizado no BID, Pedro Vilhena foi regularizado, Riquelme foi regularizado, Felipe foi regularizado, então só aí você vai ganhar 4 ou 5 reforços para o jogo de hoje, e ainda vai ter Cariús que vai estrear lá para o finalzinho de janeiro, para o início de fevereiro. Então é um time do Sport em construção, é um time do Sport que nem tem uma formação 100% definida dos titulares ainda, né? Provavelmente vai continuar num 3-5-2 da vida, com Kaique França no gol, com Rafael Thierry, Alisson Cassiano e Luciano Castan na zaga, Fabinho, Fábio Matheus, Lucas Jamon e Filipinho, Alan Ruiz, Romarinho e Zé Roberto. Essa é a provável escalação para o jogo de hoje, tá? Que a gente continue com 3 zagueiros. E detalhe, para mim, no primeiro tempo, não funcionou muito bem o esquema com 3 zagueiros contra o Petrolina, já que é um adversário mais frágil tecnicamente, é um time que estava jogando com as linhas lá atrás da linha da bola, na verdade, e aí, naturalmente, os 3 zagueiros, eles não vão ter uma grande função de criação. E o Henderson escalou mal, o Henderson e o Mariano Souza escalou mal a equipe, é o costume, né? Já virou rotina ainda se escalar mal, por isso que eu linkei logo a Henderson. Ele colocou Fabinho e colocou o Ítalo, 2 volantes de transição para criar jogo, não vai funcionar. Ítalo não é um volante construtor, Fabinho também não é um volante construtor, são jogadores para atacar espaço, para marcar, para contra-atacar ali, você vai ter uma explosão maior no contra-ataque, mas não são volantes de criação. E naturalmente o poder de criação do Sport diminuiu. Mas mesmo não funcionando tão bem, na minha opinião, o esquema de 3 zagueiros no primeiro tempo, Mariano Souza continuou com esse esquema. Então a tendência é que ele continue com esse esquema aí, tá? De 3 zagueiros. Sobre o Retrô ele tende aí com o Paulo Ricardo no gol, Guilherme Paraíba, Dankler, Jean e Edson Lucas, Alencar, Richard Franco, Hadley, Luizinho, Giva e Fernandinho. O Retrô já levou uma pancadinha esse ano, tá? Tomou 4-0 da Juazeirense, meu irmão, na pré-Copa do Nordeste. Vem baixa aí no último jogo, que foi essa goleada que sofreu, mas no Pernambucano começou estreando, goleando a equipe do Porto por 4-0 também. E aí você vê um Retrô que a cada ano ele vai melhorando sua equipe, vamos ver se vai subir para a Série C esse ano ou não. Mas é o seguinte, sobre o Pernambucano, né? Eu acho que a gente tem que começar a fazer análise da tabela em si, comparando com as temporadas anteriores. Detalhe, jogo de hoje, 19 horas, transmissão no canal GOAT. Só é digitar no YouTube GOAT, você vai conseguir acompanhar a partida de graça ao vivo. É o seguinte, 2022 a gente começa a contar essa história do Retrô em 2022, que foi o líder da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Quando a gente passa para 2023, adivinha, o Retrô foi o vice-líder do Campeonato Pernambucano com 27 pontos, 3 pontos atrás do Sport. E adivinha o que resultou essa diferença de pontos? Justamente confronto direto entre os dois. 3 pontos que diferenciou que o Sport venceu na Ilha do Retiro e naturalmente abriu aí essa gordurinha. Se o Sport perdesse esse jogo, o Sport ficaria com 27, o Retrô iria a 30. Se o jogo fosse empate, o Sport iria a 28 e o Retrô também a 28. Eu sei que teria a diferença de gols ali, né? O Sport teve um saldo de 23 e o Retrô teve um saldo de 19. O Sport passaria mesmo assim o Retrô, ficaria na liderança pelo saldo de gols. Mas a realidade é a seguinte, meus amigos, a tendência hoje é que Sport e Retrô façam um duelo futuramente do possível campeão e vice. Não estou nem falando da fase final, tá? Mas estou falando dessa primeira fase, do líder e do vice-líder. Porque essa é a tendência. O Retrô só vai jogar o Campeonato Pernambucano. Naturalmente, vai ter um calendário mais folgado para trabalhar, para treinar, para discussar os jogadores, para recuperação dos atletas. Então, vai ter um tempo maior de preparação focado nos jogos específicos do Pernambucano. E vai ter um jogo ali perdido da Copa do Brasil. Já o Sport vai ter um calendário um pouco mais recheado. Vai ter Copa do Nordeste, vai ter o Campeonato Pernambucano também, e além disso, a Copa do Brasil. Então o Sport vai jogar 3 campeonatos. Calendário muito mais robusto, muito mais preenchido. Então, naturalmente, o Sport vai sofrer um pouco mais para mesclar mais a equipe e conseguir fazer os pontos necessários para ser o líder do Campeonato Pernambucano. Que tem importância você ser líder do Pernambucano, tá? Você ser líder do Pernambucano tem várias vantagens. Eu vou deixar o link aqui no card. Eu já fiz o vídeo complementar a esse sobre as probabilidades de título aí desse Pernambucano.
E a realidade é a seguinte, né? Eu vejo 3 times brigando por essa liderança. Teoricamente seria Sport, Retrô e Náutico. Acho que o Náutico tá ali como uma segunda/terceira força aí nesse campeonato pernambucano. Santa Cruz aparece como quarta força, eu diria que o Santa Cruz está enquadrado aí. E a Patativa, o Central também, não vai deixar barato, acho que vai competir forte talvez com o Santa Cruz. Até a gente fez muito bem essa leitura do Campeonato Pernambucano, eu vou deixar um link aqui na descrição também do vídeo, tá lá no canal Reserva. Inclusive, live do pré-jogo aqui no canal principal, live de intervalo no canal Reserva, live do pós-jogo aqui também no canal principal, só para passar essas informações. Então, assim, o Retrô, velho, ele não vai perder muito mais pontos do que o Sport contra um Petrolina, contra o Flamengo de Arco Verde, contra o Maguari, contra o Afogados. É meio que tipo assim, todo mundo vai fazer a mesma pontuação. Contra Porto, Afogados, Maguari, Flamengo de Arco Verde, Petrolina e Central, teoricamente, Sport e Retrô farão uma pontuação quase que idênticas, assim. Vai ser um ponto para lá, outro ponto para cá. Então, naturalmente, Sport e Retrô, eles vão decidir essa posição acima ou abaixo na tabela no confronto direto. E o jogo é hoje. O Sport precisa vencer para ter essa tranquilidade aí, para trabalhar a equipe e futuramente poupar um pouco mais os titulares para testar um pouco mais garoto da base, os reservas e tal. Porque vai pegar o Retrô vencendo, pega o Santa Cruz com moral, Santa Cruz lá embaixo, o time é bem inferior ao do Sport e é inferior ao do Retrô também. O Sport jogando com o apoio do seu torcedor mais uma vez, tende a vencer essa partida aqui. Aí vencendo, dá aquela tranquilidade na liderança, provavelmente, e aí você já vai poder começar a mesclar um pouco mais, testar mais garoto da base, para a partir daí você focar um pouco mais na Copa do Nordeste, que é um campeonato que vale muito mais. Então eu diria que é isso, gente. Sobre o jogo em si, tende a ser um bom jogo, cara. Um jogo que as duas equipes vão atacar. O Retrô não vai ser um time acovardado, botar todos os 11 jogadores lá atrás, bota o ônibus, bota o metrô do Retrô, bota tudo que der, avião do Retrô, bota lá, bota o presidente, bota tudo lá. Não, não é isso. O Retrô é um time que vai jogar o jogo, vai também atacar o Sport e talvez, veja só, o Sport teve 62% de posse de bola contra o Petrolina. Hoje vai ser uma posse de bola bem mais equilibrada, teoricamente, diria que ali 55-45 para o Sport, por volta disso, ou um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas não vai ser uma posse de bola tão grande que o Sport vai ter hoje contra o Retrô, não, porque o Retrô gosta de ter a bola também. Então, assim, acredito que o Sport vai tomar as decisões iniciais da partida, né? Tomar as rédeas do jogo, teoricamente, vai querer controlar um pouco mais da posse de bola, como Mariano Souza gosta de jogar, mas vamos ver se vai conseguir ser efetivo, né? Porque a gente viu contra o Petrolina um time lento, na maioria do tempo, com a posse de bola, não conseguindo criar tanto assim como eu esperava, pelo menos. Criou mais nas individualidades ali de Romarinho e tal, numa outra jogada de triangulação, mas eu ainda achei que ficou abaixo da expectativa, tá? Da minha, pelo menos. Não achei que foi um bom jogo do Sport, não. Beleza, que não era o elenco recheado todo. Ainda tem muitos jogadores para estrear, ainda tem um potencial grande para nossa equipe crescer e tal. Beleza, a gente sabe de tudo isso, mas diante do que tinha, eu achei que dava para fazer bem mais, tá? Mas, primeiro jogo, tem que ter paciência, novamente, tá, gente? Paciência é a palavra-chave para esse início de trabalho em Mariano Souza. Acho que, tipo, perdeu o primeiro tempo, vamos supor, 1-0 Retrô, o time não jogou nada. Beleza, quem quiser vaiar, vai. O torcedor tá ali para vaiar mesmo, cara. Mas eu acho que é ter paciência, cara. Se eu tô na arena, não vai. Só se for algo assustador, né? Tipo, você vê o Sport ficando na roda o primeiro tempo todo. Aí você... Mas mesmo assim, acho que é um momento de paz. Um momento de deixar o treinador trabalhar. Estamos no dia 17 de janeiro. Vamos deixar o cara implementar a filosofia de jogo dele. Não é do dia para a noite que um técnico estrangeiro vai chegar aqui e vai ser o novo Vojvoda, o novo Abel Ferreira, o novo Jorge Jesus. Não. Tem que dar tempo pro treinador. Óbvio. Tudo tem limite, tudo tem uma paciência, tudo tem um seu tempo de, expirou o teu limite, irmão. A paciência acabou. Mas eu acho que para começar a estourar esse limite, vamos deixar pelo menos 5 jogos, a gente já vai ter um espectro maior aqui para analisar, um parâmetro maior. Foi isso aqui que ele apresentou até agora e é bem ruim, ou é muito bom, ou é mais ou menos, ou pode melhorar bastante, ou vai evoluir muito. Enfim, o tempo é que vai dizer. Então, acho que tem que deixar o treinador trabalhar, tá? E aí, se jogar mal mesmo, terminou o jogo, perdeu, vaia. Tem que vaiar mesmo, óbvio, perdeu, vaia mesmo. Mas deixa o jogo acabar para vaiar. Contra o Petrolina foi 0-0 no primeiro tempo e já estava tendo vaias. Para mim é um absurdo isso. Respeita aí que o torcedor faz o que quiser dentro do estádio, vaiar e tal, tudo dentro da normalidade, né? Óbvio. Mas espera um pouco, pô, paciência. 0-0 no primeiro tempo contra o Petrolina. Tava claro que o segundo tempo o Sport ia martelar e tinha boas possibilidades de fazer um golzinho ali, pelo menos. Calma, nem que fosse na jogada individual, como foi o caso, né? Romário fez jogada individual, pênalti, Zé Roberto bate e faz. Então,
ter paciência, cara, nesse primeiro momento. Mas, óbvio, se for algo assustador, 3-0 retrô, aí também ninguém é de ferro também, a torcida do esporte cobra e cobra muito rápido, né? Enfim, gente, aguardar a gente na live pré-jogo, a gente destrincha um pouco mais, mas tende a ser um bom jogo. Diria que de gols aí, tá? Pelo menos 2 golzinhos deve pintar, um 2-0 Sport, ou um 1-1, ou um 2-1 Sport. Eu diria que vai ficar por aí, acho que vai ter gols aí no plural sim, para esse jogo de esporte e retrô, tá? Bom, aguardar. Tamo junto, abraço aí para todo mundo, a gente tá de volta aí mais tarde. Valeu, gente.